Edson de Almeida César, que está em conexão conosco, a nosso pedido. O Edson está ao telefone para a gente conversar um pouquinho, porque nós já tivemos alguns dias atrás algumas dificuldades de disponibilidade de água em alguns pontos da cidade, e houve umas ações aí por parte da Corsã, mas voltamos a ter várias procuras no dia de ontem, de nossa comunidade. Meus vizinhos, eu moro no bairro Marcial Terra, vários dos meus vizinhos, no bairro Martins, né? Vários vizinhos meus ali do bairro Martins me relataram dificuldade. Eu tenho reservatório, então não tive tanta dificuldade, mas muitas pessoas relataram dificuldade sem água. E outros ouvintes também ontem começaram a nos trazer informações que estavam com dificuldade de água, ou com baixa pressão, ou sem água efetivamente. E a gente solicitou ao Ederson um contato com ele para nos trazer, em nome da Corsã, o que está acontecendo agora e algumas informações das ações que a Corsã está tomando no sentido de atender a essas dificuldades. Ederson de Almeida César, bom dia, como é que está? Tudo bem, Ederson? Bom dia, Miguel, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom dia para os ouvintes da Rádio Tupã aí da nossa cidade. Ederson, ontem eu tive relato de algumas pessoas próximas ali da minha residência de dificuldade de água, especialmente à tardinha, né, e até agora pela manhã, e alguns ouvintes também relataram em outros pontos da cidade. A Corsã tem ciência disso? Que informações você tem de fornecimento de água à nossa comunidade de Tupã-Ciretã? Sim, a gente tem ciência da situação, tá? Estamos trabalhando para tentar resolver essa questão o mais rápido possível. Como a gente já tinha conversado antes, uma das situações que a gente tem encontrado dificuldade obviamente, com relação às elevadas temperaturas, né? A gente acaba utilizando muito mais a água nesse período, então, quanto mais a utilização extra, digamos assim, mais dificuldade a gente tem para manter o abastecimento. Mas a gente tem uma situação de uma manutenção que está sendo feita no reservatório, né, que ele estava em vazamento, estava vazando por conta do fato dele ser bem antigo, né. A gente já está em processo de finalização desse trabalho, que já estamos com alguns meses, tá? Ele termina agora na semana que vem, provavelmente ali acredito eu que quinta-feira, por ali, ele já esteja liberado, no caso, para nós abastecermos ele, para podermos aumentar a nossa reservação. Tá? Uma das ações que a gente fez, assim, que foi um investimento bem alto na questão do novo reservatório, né, que foi instalado ali na Pedreiras, né, a gente teve um custo aí de aproximadamente bem próximo de R$500 mil para a implantação desse reservatório, né? Mas, em contrapartida, como nós tivemos esse problema no nosso reservatório, que aqui, que ele está instalado aqui na unidade, né, no centro da cidade, que tem a capacidade de 2.500 litros de água. Com a falta desse reservatório, a gente perde um bom tanto aí da nossa reservação, e isso nos dificulta, principalmente nos períodos mais quentes, né? Uma ação mais efetiva que nós estamos tomando aqui na cidade, além de nós termos feito substituição de redes, das redes mais precárias aí em vários bairros da cidade, para evitar e diminuir a perda dessa água, né, no caso, em vazamentos, por conta da precariedade das redes. A gente fez um trabalho bem extensivo ali, foi um investimento bem alto nessa questão, né? Nós também estamos colocando os nossos postos a trabalhar com um intervalo reduzido. O que se trata isso? Os nossos postos, para poder terem uma produção eficiente, eles precisam ter um descanso de 6 a 8 horas. Nós estamos colocando ali em torno de 2 a 4 horas de descanso durante a madrugada, para que eles possam continuar trabalhando e tentando diminuir a questão esse impacto, né, que está tendo o reservatório e as altas temperaturas no nosso abastecimento. Sim. Tem alguns pontos da cidade que são mais atingidos, que vocês detectam mais vezes a falta de água ou desabastecimento? Qual é o setor da cidade que está mais sofrendo, Ederson?
Opa, acho que caiu a nossa conexão com o Ederson, a gente estava conversando com ele. Vamos ver se o pessoal da produção consegue refazer. Nós estamos conversando com o Ederson de Almeida César, né, que é o gerente da unidade da Corsã aqui em Tupã-Siretã, nos trazendo a nosso pedido algumas informações com relação a esta questão de falta de água em alguns pontos da cidade. Eu citei como exemplo ali o bairro onde eu moro, o bairro Martins, que vários meus vizinhos ali reclamaram. Alguns outros pontos da cidade também tiveram essa informação. E vamos ver se é possível refazer a conexão, porque a gente ia questionar o Ederson com relação a quais os pontos que são mais atingidos, né? Ele relatou aí que há um problema, então, de manutenção no reservatório ali que fica junto à unidade da Corsã. Esse reservatório ele é responsável pelo equilíbrio do consumo, né? O Edson estava nos informando isso. Tem a produção dos próprios poços, né, que produzem aqui em Tupã-Siretã, e segundo a informação que ele nos passou antes até de entrar no ar, essa produção está normal, mas tem determinados momentos em que há o consumo mais intenso, a necessidade dos reservatórios para equilibrar esse consumo. E isso não está tendo agora porque o reservatório está passando por uma manutenção. Ele foi feito uma impermeabilização algum tempo atrás, está sendo retomada essa impermeabilização e deve ser concluída na quinta-feira da semana que vem. Também, pelo que eu entendi, o Ederson estava comentando sobre a questão do vazamento, né? Vários pontos de vazamento que a gente tem informações e, pelo que eu entendi, eles estão preparando uma equipe para dar uma devida atenção nisso, fazer um arrastão, digamos assim, para localizar possíveis vazamentos e evitar o desperdício de água. É claro que, naturalmente, com o calor, há um consumo maior de água, né? Mas sempre é sugerido, é importante que a gente tenha aquela máxima de que se preserve o meio ambiente utilizando-se a água de maneira equilibrada, né? Evitar o desperdício, principalmente nesse período aí, né, que a gente está citando. Parece que foi feita novamente a conexão com o Ederson. Ederson, caiu a nossa conexão com você. Você estava citando, pelo que eu entendi, você iria citar que estava um outro aspecto seria a questão dos vazamentos, é isso, Ederson? A gente trabalhou aí basicamente em torno de um ano e pouco ainda, nessa questão de substituição de rede para diminuir a questão dos vazamentos por conta da atividade nas nossas redes, né? Precariedade de algumas regiões da cidade. Mas o que se refere assim, quais os bairros que vão ser mais atingidos, isso vai variar, tá? Por quê? Porque tem alguns bairros, por exemplo, o centro e o residencial Martins, que são abastecidos diretamente pelas caixas aqui. Se elas estiverem com dificuldade de abastecimento, no caso secas ou em baixa reservação, eles vão ficar sem água. Centro e residencial Martins fica sem água se as caixas estiverem secas. Mais para baixo ali também, pegando a Popular ali também. Então, o que acontece? Em lugares que elas são abastecidas, o principal abastecimento é pelo poço diretamente, alguns lugares não vai faltar, tá? Por conta que são abastecidos diretamente pelos poços. Tá? Que os poços, como eu disse, a gente diminuiu o tempo de intervalo deles para tocar, né? Para não perder, não faltar água em regiões que não são abastecidas pelo reservatório. Tá? Então, os bairros mais críticos, vamos dizer assim, hoje, por conta do reservatório, é Centro e Residencial Martins. O restante, como o nosso sistema trabalha em conjunto, algumas áreas, principalmente as mais altas, vão acabar ficando com baixa pressão ou até falta de água, dependendo do horário do dia, dependendo do consumo, se estiver muito elevado nesse período. Perfeito. Bom, as ações então que vocês estão tomando, a sua previsão é de que meados da semana que vem, quinta ou sexta semana que vem, esteja concluído a revisão no reservatório e aí deva normalizar essa questão do fornecimento por parte do reservatório. Que ações você recomenda ao consumidor nesse momento? Como o consumidor pode agir no sentido de diminuir essa dificuldade do fornecimento de água momentânea? São algumas ações locais, vamos dizer assim, né, de imóvel que pode ser tomada. Uma delas é o consumo consciente, né? Nós sabemos que nós estamos aí agora foi decretada situação de emergência pela escassez hídrica na cidade, né? Então, por quê? Porque realmente as altas temperaturas
elevam o consumo de água naturalmente, né? Então, o que a gente pode fazer é as pessoas, né, economizarem a água no sentido de não gastarem mais daquilo que realmente é necessário, né? Essas medidas vão ser tanto benéficas pela nossa falta de água agora, mas também o meio ambiente, né? Quanto menos consumo d'água, esse é um bem precioso que nós não podemos desperdiçar. Mas outra saída também, que seria para amenizar a situação, porque a falta d'água ela pode ocorrer mesmo em épocas que não esteja com altas temperaturas, pode acontecer falta d'água devido a alguma manutenção, algum tipo de problema que a gente tenha, e vai acabar faltando água. Então, o ideal seria os imóveis terem um reservatório domiciliar, para que possam suportar ali 2, 3 dias, dependendo da reservação que a pessoa colocar, para que não fiquem sem o abastecimento totalmente, né? Sabemos que é muito necessária a água, é um bem vital para a saúde e tudo mais, então realmente se faz necessário a instalação de reservatórios domiciliares. Perfeito, muito bem. Bom, a questão de vazamentos também a gente tocou superficialmente antes. Vocês estão detectando algum... Alô? Oi, estamos lhe ouvindo bem. Está nos ouvindo, Ederson? Oi. Alô? Nós estamos lhe ouvindo bem. Não sei se você está me ouvindo bem aí. Não estou ouvindo, está bem baixinha a ligação. Ah, tá ok. Pedi para dar um pouco mais de volume no meu microfone, por favor. Ederson, com relação a vazamentos, vocês têm detectado alguns vazamentos em alguns pontos da cidade e alguns pontos ainda estão com vazamento ou estão trabalhando para procurar? Porque, pelo que você nos falou, a produção de água está normal, está bem, né? Não deveria estar nos faltando muita água, mas será por vazamento? Além do problema da caixa d'água, pode ser problema de vazamento? Sim, o que a gente está fazendo, no caso, para que isso seja sanado, tá? A gente está trabalhando com as nossas equipes daqui, locais, no caso, para resolver problemas de vazamento, tá? Vazamentos de grande porte, no ponto de vista da Corsã, vamos dizer assim, né? Tecnicamente falando, nós não temos visíveis, pelo menos, tá? O que nós temos ainda é algum vazamento de ramal, alguma coisa na calçada, ou mesmo na rua, mas de pequeno porte, que também estamos dando atenção a esses vazamentos. Nós trabalhamos aí, temos equipes de plantão, sábado, domingo, feriado, final de semana, tudo, nós estamos sempre trabalhando nessa questão. Mas também temos uma equipe de fora da cidade, né, que geralmente vem de Santa Maria. Nós temos também um contrato que a gente está colocando em atividade agora nos próximos dias, que é de localizar vazamento invisível, aquele vazamento que a gente não enxerga, né, que está ali, que nós, para localizar, tem um equipamento específico para isso. Então a gente está fazendo, essa empresa vai começar a fazer uma varredura na cidade, para que a gente possa localizar vazamentos importantes que possam existir, né, para que a gente possa resolver e diminuir, porque a gente está vendo assim que neste ano de 2022 a nossa produção vem aumentando significativamente, e mesmo assim em alguns pontos ainda a gente tem falta de abastecimento. Então essa análise técnica foi feita, né? E esse contrato aí que a gente disponibilizou vai trabalhar, focar em cima disso, né? Detectar vazamentos que são invisíveis, que nós não localizamos e que possam estar ocasionando aí a diminuição da nossa capacidade de abastecimento, e com isso nós resolvendo esse vazamento, a tendência é nós melhorarmos cada vez mais aí os nossos índices de abastecimento. Perfeito, muito bem. Bom, a questão das pessoas contactar com a Corsã também tem tido algumas reclamações. Alguns dizem que tentam o 0800 e que não conseguem fazer o devido registro, ou quando fazem, depois ligam, diz que não há nenhum registro de ocorrência. A forma de contato com a Corsã é o 0800. Assim, a Corsã está aumentando o leque de atendimentos, tá? Com a questão dos contatos ao usuário, atendimento ao usuário. Uma delas, sim, é o 0800, né? A gente tem ali também no aplicativo da Corsã, qual pode ser feito ali, né, na palma da mão, pode ser encaminhado a sua solicitação pelo
pelo aplicativo, tá? E quando provavelmente a pessoa diz assim, o atendente lá diz que não tem registro, é que na verdade o que acontece? Quando nós temos um problema, por exemplo, um vazamento no bairro tal, nós informamos lá a central do 0800 de Porto Alegre e dizemos para ele, olha, pessoal, nós temos um vazamento que está dando a falta d'água na região tal. Se um usuário ligar para eles lá e a gente tiver um problema, eles vão informar, olha, tem uma ocorrência no bairro tal, e vai explicar ali a situação, né? Se nós não soubermos, nós aqui localmente não tivermos um motivo específico, por exemplo, não sabemos se daqui a pouco tem um vazamento em determinado local, sim, o atendente vai dizer que não tem ocorrência, né? Que não tem uma ocorrência informada por nós, né? Por nós, Corsan, né? Não que a solicitação do usuário não exista ou realmente não esteja acontecendo. Existe, né? Então, o ideal, eu aconselho a população tentar usar o aplicativo, né, para incluir a solicitação por ali. É simples, é bem fácil, né, para não ter que ficar esperando, porque o 0800 assim, tem uma demanda bem grande. O 0800 ele é do estado inteiro, então não é só de Tucumã. Então, e fazer o acesso pelo aplicativo é mais fácil, porque não tem que ficar esperando ninguém, né? Faz ali mesmo dentro do seu celular e pode encaminhar a sua solicitação de conta d'água, de manutenção de qualquer outro problema que possam ter, tá? Também foi disponibilizado um número de telefone de WhatsApp, né, para poder ser disponibilizado para a população também, né, para ter esse atendimento, né. Tem o chat também, que a gente tem atendimento lá diretamente no site da Corsan. Então, tudo isso pode ser utilizado, né, fora o presencial, né, que é vindo aqui, no caso, conversar conosco, para nós podermos incluir a solicitação do usuário, ou principalmente quando tem algum tipo de vazamento, né? Algum tipo de vazamento, às vezes, a gente fica sabendo muito tempo depois, né? E acaba que, nesse período, o vazamento continua existindo, né? Então, a gente tem essa dificuldade, a gente não está presente em todos os pontos da cidade para saber aonde que pode ter um vazamento importante. Então, a gente conta, sim, com a informação da população, né? Que possa nos informar que existe um vazamento, mesmo que, às vezes, a gente demore para atender, porque a gente tem bastante demanda também, né? Não, são mais de 8.000 economias que a gente tem que atender, então tem essa dificuldade. Mas informe, né? A gente pede para que informe, para que se os vazamentos forem importantes realmente, tipo, de grande porte, esses são os que a gente ataca primeiro, né? Para poder resolver aí o problema quanto antes. Qual é o contato do WhatsApp, Ederson? Alô? O WhatsApp, qual é o contato? Eu tô só me informando com o departamento comercial, tá? Eu passo para ti depois ali no WhatsApp, para poder informar aí para a população, tá? Okay. Porque ele estava prestes a ser liberado e eu não sei se já foi, tá? Eu vejo essa informação, daí eu passo para vocês aí, até a pessoa entrar em contato e ter mais um canal aí de atendimento para a população. Ederson de Almeida César, obrigado pela sua atenção aí. Tomara que seja o mais breve possível contornada essas dificuldades para que possamos ter a normalidade. E é claro que fica também a sugestão das pessoas usarem com consciência, especialmente nesse período de altas temperaturas aí, o consumo da água. Mais algum detalhe, Ederson, para nós concluirmos? Por favor, fique à vontade. A gente vai provavelmente trabalhar a partir da semana que com relação à localização de vazamento. Provavelmente vai ser, sem ser essa semana ou outra. Eu acho que o contrato já tá funcionando para nós. Aí, se as pessoas puderem apoiar a gente nesse sentido, nós vamos estar com essa força-tarefa aí para tentar localizar vazamentos, consertar os vazamentos, para que a gente possa restabelecer aí essa questão quanto antes, né? E também a semana que vem podemos efetivar aí a execução do serviço do reservatório e, se Deus quiser, a gente conseguir resolver esse problema de falta de abastecimento aí para todo mundo.
Obrigado, Ederson de Almeida César, gerente da unidade da Corsã aqui em Tupanciretã, que conversou com você, ouvinte e audiência da Tupã. Nós estamos com 10h32, eu vou ao intervalo comercial, mas já retorno. Nós temos mais informações para você na edição do seu programa Variedades, num oferecimento